Oi, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Olá, boa Boa tarde, tarde. pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou a Larissa, uma das organizadoras do projeto Professores da Alegria. E hoje estamos aqui para o segundo dia da oficina. Espero que vocês gostem, tirem bastante aproveito, são práticas muito bacanas. Então, pessoal, a gente está dando início hoje ao segundo dia da oficina, né? A gente teve o primeiro dia na terça-feira, com algumas práticas. Eu vou estar pedindo só para vocês que no decorrer das apresentações, se vocês puderem manter o microfone desativado, só para não ter interferência, mas aí depois a gente vai estar abrindo espaço para conversar e tudo mais, igual foi na terça-feira. Então, para quem não me conhece, eu sou Carol, eu também sou uma das organizadoras do projeto Professores da Alegria, e esse projeto, ele tem o intuito, né, da gente divulgar conteúdos ligados à inclusão das pessoas com deficiência. E esse evento de hoje é uma iniciativa do projeto, da gente divulgar e socializar práticas inclusivas. Então, no decorrer desses dias, né, semana que vem a gente vai ter também mais 3 dias de apresentações, a gente vai estar socializando essas práticas. Então, hoje foi selecionada, se eu não me engano, 4 práticas para estar sendo apresentadas aqui hoje. E eu vou estar apresentando a tela, e quem vai começar apresentando para a gente vai ser a Simone. Boa tarde, Simone, tudo bem? Oi, Carol, boa tarde a todos. Tudo bem? Eu vou estar apresentando aqui o slide. Larissa, aí você me dá um ok se estiver aparecendo, tá bom? Que eu vou apresentar, aí você dá seguimento, tá bom, Simone? Tá bom, Carol. Apareceu certinho, tá? Então, pessoal, a Simone vai apresentar para a gente a prática, né? A prática dela é voltada para a questão socioambiental. Aí pode dar seguimento, tá bom, Simone? Tá bom, Carol. Então, hoje estou aqui. Meu nome é Simone, sou de Peruíbe, Litoral Sul, de São Paulo. E eu tive uma oportunidade muito enriquecedora na minha vida, que foi fazer uma prática no socioambiental em uma comunidade aqui de Peruíbe mesmo, a comunidade Santa Isabel, a qual eu residia lá também. Era um projeto socioambiental da Caixa, lá era uma moradia da Minha Casa Minha Vida, feito pela Caixa Econômica, e com uma empresa que se chamava Rompenuve, que era uma terceirizada. E eles selecionavam uma pessoa da comunidade que tivesse articulação, que tivesse bastante contato, né, com os demais. Nós éramos lá em 374 famílias, éramos em 6 condomínios. E eu conheci eles, e para mim, assim, eu estava numa fase bem confusa o que eu ia fazer da minha vida. Eu tinha feito faculdade de processos gerenciais, mas eu não sabia o que dar continuidade. E esse projeto, ele me ajudou muito, né? Então, assim, o socioambiental, eu vou falar um pouco para vocês. Eu fiz uma colinha, tá? Estou bem nervosa. Então, eu vou ler, vou falar sobre os projetos que nós fizemos, as práticas, e quem quiser pode, se não entender, perguntar para mim novamente, tá? Então, o socioambiental é a responsabilidade que uma empresa ou uma organização tem com a sociedade e com o meio ambiente, além de suas obrigações legais e econômicas, tá? O socioambiental, ele desenvolvido nas comunidades, é aplicado para que a vida dos moradores e a relação com os mesmos tenham com o meio ambiente em que vive, tenham uma melhora em convivência e em relação para que saibam respeitar o outro e os seus espaços. A relação desses
também em conjunto com o meio ambiente, tá? Nessa prática, eu descobri que, assim, era uma comunidade que vinham demais famílias de várias áreas da cidade, cada um com o seu jeito social de conviver. Existia muito conflitos, muitas divergências. Quando chegamos para fazer, no início foi muito difícil mesmo. Mas com o passar do tempo, com as reuniões que nós fomos fazendo, foi incrível, porque o socioambiental, se você parar para pensar no seu dia a dia, ele está em tudo. Nós tivemos práticas de economia, onde nós ensinamos as donas de casa a levar para sua casa, ensinar para o filho, ensinar para o marido, a fazer economia do seu dia a dia, a economizar a energia elétrica, a economizar a água, a economizar os seus gastos, sabe? Eu nunca imaginei que o socioambiental iria vir a ensinar isso. Foi muito surpreendente. Com essa articulação, as pessoas da comunidade foram se aproximando, foram socializando. Nas nossas reuniões, a gente tinha muita gente, um tinha uma opinião, outro tinha outra, e com o deslanchar das práticas, cada um foi vendo que cada um tem uma forma de viver, e que a gente tem que respeitar e acrescentar na vida dessas pessoas, né? Nós tivemos práticas de administração e economia para as pessoas elas começarem a fazer com um plano no Excel, seja na sua agenda, a como fazer para economizar energia, como fazer para economizar água. Porque, assim, a gente aí, o planeta pede, né? Que a gente aprenda a economizar, né? Nós tivemos práticas de troca, bazar de troca. Gente, foi uma experiência incrível, incrível mesmo. Cada um levava algo em sua casa que tinha 2 produtos ou que não utilizasse mais. Nesse bazar havia as pessoas que levavam outras coisas. Ah, eu gostei disso, eu não tenho isso, eu gostaria de obter isso na minha casa. Ah, então, você tem isso, eu troco com você. E aí foi a socialização, né? Nós tivemos também aulas sobre respeitar o espaço. Lá eram prédios, porta com porta, né? Onde a gente sabia que, assim, o direito é de todos. E o direito de respeitar também está dentro dos deveres de cada um. E não havia esse direito até o socioambiental ele entrar na nossa comunidade, tá? Nós tivemos oficina de reciclagem. Nós ensinamos os pequenininhos a separar o que era reciclado do lixo orgânico, papel, plástico, a garrafa PET. Foi incrível a criatividade tanto dos adultos quanto das crianças. E eles, quem era adulto, os pais que estavam trabalhando e que não podia estar participando, as crianças iam e levavam. Eu muitas vezes recebi pessoas na minha casa que o filho falou: mãe, olha, esse lixo não pode colocar com esse aqui é dinheiro, sabe? E aí eu ia explicar, e a pessoa queria que eu explicasse como que funcionava isso, né? O socioambiental, eles são ações que respeitam o meio ambiente e as políticas que tenham como principal objetivo a sustentabilidade, né? O socioambiental ocorre para mostrar, deixa eu virar aqui a página, para mostrar a todos que temos responsabilidade pela preservação do meio ambiente e que a virem
cada cidadão tem a sua responsabilidade. Cada um dessas 374 famílias tinha a sua responsabilidade com a sua moradia, com o seu vizinho, com o meio ambiente, né? O socioambiental é um adjetivo que se refere aos problemas sociais e ele busca o comportamento social e soluções para levar uma boa convivência. Gente, foi muito incrível. Eu cheguei nesse socioambiental, digamos assim, bem crua, porque o que tem a ver a nossa moradia com o socioambiental? E com o deslanchar da situação, eu vi que isso aí estava presente no meu dia a dia, respeitando meu vizinho da frente, aprendendo a conversar com meu vizinho do lado, aprendendo a respeitá-lo como ele é, sabe? Então, podemos dizer que o socioambiental é um guia voltado para um esforço para mudar para uma melhor realidade, em ação planejada, porque tem que ser uma ação planejada. Nós tínhamos condomínio, nós pagávamos condomínio, nós aprendemos que a gente podia pegar esse material reciclado e fazer a venda desse material e obter dinheiro voltados à comunidade, para a gente fazer melhorias na comunidade. É bem amplo esse socioambiental, né? Porque ele faz parte de tudo na nossa vida, né? Então, assim, é uma qualidade, uma quantidade limitada de processos humanos, materiais e financeiros, e de tempo, começo, meio e fim, né? Em nossa comunidade, trabalhávamos com a inclusão social, a inclusão digital, a coleta seletiva de lixo, a educação ambiental com rodas de leitura. Fizemos as rodas de leitura, gente, com os pequenininhos. E os pais, com o passar do tempo, no início foi difícil. Era difícil você pegar e chamar uma pessoa para ir, um morador para ir lá assistir nossas palestras, nossas reuniões. E, de repente, as crianças começaram a levar os pais. Foi incrível a roda de leitura, a gente colocava uma lona no chão, cobria com sol, e as crianças todas em círculos. E a gente ia fazendo a leitura. Era incrível a criatividade, como a nossa amiga falou, sobre a roda de leitura, sobre desenvolver o gosto pela leitura. E as crianças, eles são maravilhosos. E eles ensinam os pais, porque eles tinham aquela roda de leitura, a gente lia, apresentava as figuras, né? E tínhamos um monte de livros no meio, e chamávamos as crianças, agora quem quer ler? Eu me surpreendi num dia, eu até chorei. Tinha uma menininha de 2 anos e meio, ia fazer 3 anos, super inteligente. Quando eu falei, agora eu quero ouvir a leitura, eu quero ver quem vai contar uma leitura para mim. Ela pegou o livro e da mesma forma que eu fazia a leitura e eu mostrava. Eu fazia assim, fazia isso, para todos verem a leitura que eu estava fazendo. Gente, ela leu a imagem e dali ela começou a apresentar. Foi incrível. Fizemos oficinas com as crianças. Sabe aquelas bandejinhas que vocês fazem, que vocês vão no mercado, que vem com queijo, com frios? Aquilo ali é bem tóxico no nosso lençol freático, polui, né? Então, nós começamos a juntar e falar para as crianças, ó, traz porque a gente vai ter uma sala de pintura. Tragam, no dia, a gente trouxemos tinta, pincéis, né? E falamos para os pais, olha, coloca a roupa mais simples que tiver, porque vai ter gente que vai ser a pintura.
Foi incrível, gente. Nós pegamos papelão, saiu cada arte que vocês vão ver no slide. Oi, Carol? Oi, Simone. É Oi. esse mesmo slide? Isso. Eu vou passar nas fotos, tá bom? Tá bom, querida. Essas são algumas fotos, né? Eu dei uma passadinha nas fotos, Simone, para o pessoal conhecer um pouquinho do trabalho que você comentou. Eu acho que foi bem bacana esse trabalho que foi desenvolvido, né? Vai mais além, né, dessa questão da inclusão, mas também da consciência ambiental. Eu achei que foi bem bacana, né, Larissa, essas questões que foram abordadas. E é interessante também, né, a gente pensar essa questão de que forma que é trabalhado, essa questão da roda de leitura, né, muito interessante, ainda mais com as crianças, né, que é uma forma mais lúdica de estar desenvolvendo algum trabalho. Então, Carol, na comunidade, nós tínhamos muitas crianças, né, que eram portadores de deficiência. Todos eles participaram. Você precisa de ver a inteligência deles. Principalmente, nós fizemos casinhas e colocamos, porque cada condomínio tinha o seu quiosque, né? Então, nós fizemos uma caixinha e colocamos o livro. E mostramos para as crianças. No começo, eles levavam e não devolviam. Aí, a gente começou a ensinar para eles a lerem e a devolver. E trazer o livro que tinha em casa. Foi incrível quando um dia eu cheguei e olhei e a caixinha estava cheia de vários tipos. E as crianças iam na minha casa e falavam: olha, Simone, eu tenho um livro, eu posso levar lá? E em casa também, sabe? Eles cobrando, assim, digamos, cobrando, né? Pai, olha, eu queria ler essa leitura. Esse livro estava lá na caixinha de leitura, lá no quiosque. Aí o pai ia ler para o filho, ia tirar, sabe? E assim, os autistas, os que tinham síndrome de Down, todas as crianças participavam junto, sabe? Foi uma socialização incrível, incrível mesmo. Foi uma experiência que eu vivi que mudou muito a minha vida. Hoje eu faço pedagogia, faço pós em psicopedagogia, porque eu aprendi muito com eles, né? Então, assim, amo o meio ambiente, eu acho que o meio ambiente é uma forma de ensinar as crianças a colocar uma sementinha de amor no coração deles, sabe? E eu tenho certeza, como eu já disse lá atrás, eu tenho certeza que essas crianças, futuramente, eles vão ser ser humanos com amor ao próximo. Muito bacana a sua prática e é muito gratificante, né? A gente vê o resultado, né? Eles se empenharam, né? Sim, vocês viram, tem fotos deles plantando, porque lá era um bairro novo, era uma comunidade nova, não tinha arborização nenhuma. E todo mundo colocou a mão na massa, foi lá, pegou terra, aprendeu a fazer plantio, de lá saiu hortas, Todos sabe? estavam empenhados, né? Sim, sim, foi muito legal, muito bom mesmo. Parabéns, Simone, muito bacana a sua partilha, essa experiência, né, com a gente, é isso o objetivo da nossa oficina, a troca de experiência, né, e essa questão da consciência ambiental e da inclusão, não só para as pessoas com deficiência, mas para todos estarem envolvidos em qualquer questão de projetos, e é esse o intuito mesmo da educação inclusiva, né, para todos. Parabéns, Simone, foi muito bacana a sua participação, né, Larissa, bem interessante. Obrigada, Carol. Eu queria deixar só um pensamento, posso? Claro, pode sim, fique à vontade. Ó, respeitar as diferenças começa a aceitar que as pessoas pensem diferente de você. Se respeitar as pessoas como elas são,
você poderá ser mais eficaz ajudando a se aperfeiçoarem. A educação é um processo de aprendizado permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Não se deve confundir liberdade com a falta de respeito. Somos seres individualizados, vivendo uma vida coletiva numa condição de amplitude cultural. O respeito sempre será essencial. Ele não invade, ele não agride, ele não humilha. Tudo na vida começa quando você descobre em sua vida amar e a respeitar o seu próximo e fazer com que as qualidades dele sejam evidentes, tá? Parabéns, Simone, com certeza. A gente tem que, acima de tudo, a gente tem que realçar as qualidades, né? Parabéns pela contribuição e agregou muita coisa para o nosso projeto e para a nossa oficina. Eu acho que o André tinha levantado a mão. Se ele quiser fazer alguma pergunta, complementar com alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, é ótimo a explicação, questão da exclusão, da inclusão aí. Acompanhei aí o slide aí, foi bem dinâmico, ótimo. Assim, eu me formei nessa área aí na época era pedagogia, né? Então, assim, não estou exercendo a área, eu estou na área mais da parte da ambientação, né? Mas foi muito ótimo aí, gostei, parabéns. Obrigada, André, pelo comentário. Se mais alguém quiser contribuir com mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Enquanto isso, acho que a Larissa vai chamar o próximo participante, né? Sim, agora o próximo participante que vai estar dando continuidade é o Ronaldo Assis, que vai estar com a sua prática sobre o jardim sensorial. Aí você pode estar apresentando a tela, Carol, e assim que apresentar, você já pode dar início, falando um pouquinho para a gente sobre a sua prática. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Vocês estão me vendo aí? Eu não estou me vendo, mas eu acho que vocês estão, né? Tá certinho. Então, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento e parabenizar a vocês que estão organizando o evento. Eu sempre busquei eventos sobre inclusão, porque desde quando eu fiz essa prática, eu queria entender um pouco mais. Eu quero parabenizar a Simone, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém representando a comunidade mesmo. Eu já estou nessa caminhada de apresentar trabalho, assim, de participar de eventos há muito tempo, e todas as vezes é uma sensação diferente, o friozinho na barriga, a emoção, porque a gente está falando de uma coisa que a gente gosta, né, de uma coisa que a gente faz com o coração, que a gente faz com amor. Então, esse friozinho na barriga, esse nervosismo é extremamente natural, e isso passa a emoção que você desenvolveu no seu trabalho socioambiental, você passou para a gente na forma de uma apresentação que foi muito relevante. E eu comecei a me lembrar aqui de diversas atividades que eu desenvolvi, muito parecidas com a sua, e que assim, você fez muita coisa em uma prática, conseguiu colocar em uma prática, então continue exercendo o seu trabalho para a comunidade, né? É o mais importante. Não pensar no aspecto profissional apenas, mas no aspecto social, né, na questão da inclusão. Então, essa prática que eu vou apresentar para vocês, pessoal, eu desenvolvi ela já tem, acho que foi em 2017, se não me engano, 2018, e eu não havia publicado justamente porque eu queria entender um pouco mais sobre a educação inclusiva. Não sou formado em pedagogia, não sou formado em licenciatura, eu não sou formado em educação inclusiva, e essa prática, ela ocorreu, eu tenho formação em gestão ambiental, tá? E essa prática, ela ocorreu justamente porque quando eu, com os alunos da escola, né, eu dava aula, ministrava a disciplina de biologia para uma escola particular, então eu tinha autorização para lecionar, não sou licenciado, e naquela época, a gente foi convidar algumas escolas para participar, e quando a gente convidou, a gente já estava com todos os eventos programados para acontecer,
Quando a gente convidou uma das escolas municipais, nós tínhamos 6 alunos que tinham deficiência visual. E eu pensei em como eu poderia, junto com os alunos, obviamente, como que a gente poderia incluir a participação desses alunos, porque a maioria das coisas que a gente fez era visual. Então, nós tínhamos maquetes, a gente tinha apresentação de trabalho, tinha dança, e como que a gente poderia atuar com a inclusão. Eu não tinha tempo de fazer um curso, eu não tinha tempo de me especializar, então eu quis trazer uma temática de jardins, que eu já trabalhava com os meus alunos, que permitia o contato com a natureza, que permitia a participação dos alunos de uma forma que me chamava muita atenção, porque eles se sentiam parte da natureza. Não apenas a gente apresentando o que é meio ambiente, o que é natureza, o que é preservação, tem que jogar o lixo no lixo. Não adianta a gente buscar ações hoje de conscientização, porque essas ações de conscientização, e eu falo isso com uma certa experiência quanto a isso, porque está tudo aí na internet, está tudo na televisão, no rádio, então conscientização tem em todo lugar. O que a gente precisa buscar com as práticas de educação ambiental é a sensibilização do aluno. Ele tem que se sentir parte do projeto, ele tem que se sentir parte daquilo que ele está fazendo. Não adianta eu chegar com eles e falar, olha pessoal, hoje a gente vai fazer coleta seletiva na escola. Não adianta eu implantar nenhum projeto se eles não se sentirem parte daquele projeto. Então, eu coloquei só aí a apresentação, né, uma biografia falando um pouco da minha formação, justamente por não ser da área de pedagogia e nem de educação inclusiva. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem, vocês que são da área, se eu falar alguma coisa aqui que está um pouco fora, eu gostaria que vocês me ajudassem realmente, porque é um momento de troca mútua de vivências, de experiências, e isso é muito importante para a gente, tá bom? Então, assim, eu sou especialista em educação ambiental, então eu procurei trabalhar a educação ambiental dentro de uma prática que fosse inclusiva, né? E aí, pode passar aí, depois eu posso disponibilizar para o pessoal aí, não vou comentar muito não. A gente tinha várias possibilidades de trabalhar temas relacionados à questão ambiental, né? E o colégio onde eu trabalhava na época não tinha atividades para educação inclusiva. E a escola, ela é um espaço onde se constrói a cidadania, as personalidades, os sentimentos. E assim, eu estava propondo um trabalho de educação inclusiva que me trouxe um resultado completamente diferente do que eu esperava, foi muito surpreendente, e por isso que eu quis trazer para vocês, não publiquei o trabalho, por exemplo, eu quis trazer para vocês aqui como que ocorreu, porque eu acredito que muitas pessoas que trabalham com educação inclusiva, elas pensam muito, mas o que eu posso fazer? É difícil? Eu preciso de quais recursos? Eu preciso de alguém que me ajude? A gente precisa da força de vontade e trabalhar com as possibilidades que a gente tem, né? Então, os alunos, eles são seres pensantes, eles são críticos, né? Eles têm uma criatividade muito importante nesse cenário, porque são os sentimentos deles, eles trabalham com os próprios sentimentos, e a percepção que eles desenvolvem no espaço, fora da sala de aula, e aí eu falo para vocês, gente, e aí dentro da parte ambiental, a educação ambiental não formal, que é aquela que ocorre fora da sala de aula, ela também é muito importante. Não apenas aquela educação ambiental formal que ocorre no espaço mesmo da sala de aula, certo? Então, pode passar, por favor. O que aconteceu? Né? Nós tínhamos um evento que a gente convidou escolas, outras escolas do município para participar. Precisávamos de uma prática que promovesse a inclusão, né? Precisávamos de alguma prática que promovesse a motivação e participação, porque vocês sabem, para quem é professor, sabe que o aluno nem sempre está motivado a participar. Fala assim, vai ter feira de ciências, o aluno pergunta assim, vai ter ponto? Vai dar ponto? Aí o aluno participa, senão ele não quer participar. Então a gente precisava promover a motivação e a participação desses alunos. E por último, a sensibilização, que é o que eu falei para vocês, que é se sentir parte desse momento, né? Então, esses eram os problemas que a gente tinha. Precisávamos resolver o problema do espaço, da inclusão de fato, né? E a motivação dos próprios alunos. Pode passar, por favor? Isso. Então, pessoal, o jardim sensorial, existe várias metodologias aí que fazem o uso do jardim sensorial.
ele pode ser feito em parques, pode ser feito numa trilha, pode ser feito em vários espaços. Nós tínhamos uma sala de aula vazia, onde ocorreu, né, o evento, então nós queríamos permitir que aquele local fosse transformado em um espaço de lazer e prazer para os alunos, né, que promovesse o contato com a natureza e principalmente que promovesse a educação inclusiva, né? Então, o que é o jardim sensorial? É um local capaz de promover o lazer e o prazer e principalmente aguçar os sentidos de quem está participando. Pode ser para qualquer tipo de situação na educação inclusiva. São várias possibilidades, né, de se trabalhar. Pode passar por favor. Então, o objetivo era criar o jardim sensorial para os alunos sem deficiências, para observarem como os sentidos atuam em diferentes situações. Isso foi muito interessante, pessoal, porque os alunos, eles me ajudaram, eu coloquei eles como se fossem os monitores. Eu falei assim, olha, vocês vão ser meus monitores quando chegarem aqui os alunos da outra escola, da educação inclusiva, vocês precisam me ajudar, porque eu tenho que dar atenção a todo o restante do evento, né? E aí eles não participaram, montamos o jardim sensorial, vou mostrar como que a gente montou, e eles não participaram. E aí depois que os alunos com deficiência visual participaram, os meninos do ensino médio queriam pegar uma venda e colocar nos olhos para ver como funcionava. Porque as reações e as sensações dos alunos com deficiência visual eram nítidas, eram incríveis, as sensações que a gente percebia. Assim, foi um momento de, assim, o evento parou para ver os alunos da educação inclusiva fazendo o jardim sensorial por causa das sensações, das emoções que eles passavam, né? E contribuindo com essa maior percepção. Então, o evento era para a educação ambiental, para a biologia, para o meio ambiente, mas promoveu também a percepção dos alunos quanto à educação inclusiva, né? Isso foi muito importante para a formação de consciência, a formação como cidadãos mesmo desses alunos que participaram. Pode passar, por favor. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez, e aí os alunos do ensino médio me ajudaram, foi preparar o espaço. Nós pegamos o chão da sala mesmo, o espaço da sala, e dividimos em quatro partes iguais. Colocamos 1 metro, colocamos um quadradinho de 1 metro por 1 metro. E fomos criando um percurso ali naquela sala. Ele entrava por uma porta e saía por uma outra porta. E ali naqueles 4 espaços que a gente definiu, as 4 partes iguais, a gente colocou na primeira folhas secas e galhos, na segunda a gente colocou solo, terra mesmo, na terceira a gente colocou pedras e no último a gente colocou uma lona plástica com água. E aí, a gente fez uma outra parte com o jardim mesmo, com as mudas, né? Como se fosse uma pequena horta com temperos que exalam um cheiro forte. Então, a gente usou hortelã-pimenta, manjericão, salsinha e o hortelã, foram os principais. Os alunos que levaram as mudas, eu pedi para que cada um levasse da horta de casa para a gente plantar. E o mais legal foi que uma das alunas tinha em casa uma máquina de braille. E aí a gente colocou o nome dos temperos em braille para que os alunos, né, que viessem de outras escolas soubessem o nome daquelas plantas que eles estavam sentindo o cheiro. Então eu falava assim, ó, vocês vão sentir o cheiro aqui, os alunos, na verdade, foram os monitores. Vocês vão sentir o cheiro e depois vocês vão ver o que é. E muitas das crianças que possuem a deficiência visual, antes de fazer a leitura em braille, elas já sabiam o que era. Porque elas têm esse sentido mais desenvolvido. Né? Porque a criança acaba desenvolvendo outros sentidos. Então, os alunos faziam esse percurso, né? Então, eles já chegavam, e quando eles pisavam na primeira parte de folhas secas e galhos, a sensação dos alunos que não possuíam deficiência visual era incrível, assim, porque eles, nossa, olha o quanto eles estão dando valor ao pisar em uma folha seca, ao barulho que o galho faz quando eles pisam. E a gente via os dedinhos, a gente pedia para eles tirarem o tênis, né? Os dedinhos dele tateando o chão, assim, para eles sentirem realmente o que estava acontecendo. E alguns falavam, essa terra está fria, está gelada. Aí chegava na água, tinha uma sensação diferente. Então, acabou que o objetivo principal do evento mudou. O objetivo principal do evento, na verdade, os resultados que a gente esperava foram totalmente diferentes, né? Então, esse foi o percurso que a gente fez, tem algumas fotos,
que eu vou mostrar para vocês aí a partir das próximas telas. Aqui não foi o nosso, tá, gente? Estão vendo muito bonito aqui, não foi o nosso. Esse aqui eu peguei para mostrar para vocês como que funciona um jardim. Pode ser feito de uma forma bem mais simples, tá bom? Então, vocês podem colocar os troncos, as pedras, os galhos, utilizar os recursos que vocês tiverem, tá? Então, é muito interessante vocês usarem várias coisas. Isso aguça ainda mais o sentimento, a percepção dos alunos, tá bom? Pode passar, por favor. E aqui foram os alunos que eram os monitores e que buscaram as vendas para participar, porque eles acharam incrível a participação dos alunos da educação inclusiva. Então, eles, depois que os alunos da educação inclusiva passaram, eles mesmos, eu nem estava no momento, eles mesmos iam passando pelo percurso, colocavam as vendas e tentavam ficar adivinhando qual que era a planta, pelo cheiro, né? E aí eles viam lá manjericão e queria ver como que era escrito em braille, né, a palavra. Então isso foi assim, o evento aconteceu numa manhã, mas foi tudo em volta do jardim sensorial, né? E foi uma coisa que a gente fez de última hora. Poderia ter ficado melhor, mas acabou sendo de última hora porque a gente recebeu uma demanda que a gente, infelizmente, a gente não espera isso, né? É uma coisa que a gente precisa promover. É a inclusão em qualquer espaço, em qualquer local. Não é esperar acontecer isso que aconteceu comigo, com nossos alunos, por exemplo. De última hora, convidamos uma escola e a escola perguntou assim, respondeu pelo e-mail falando assim, vai ter alguma atividade para deficientes visuais? E aquilo me pegou de surpresa, porque realmente não tinha promovido nada, né? Mas o resultado foi incrível. Pode passar, por favor. E aí, né, uma das crianças com deficiência visual, dá para a gente perceber aí, né, a emoção. Olha as crianças que estão em volta. Uma delas aí, uma das fotos, é uma aluna, né, do terceiro ano que estava ajudando, ela era uma das monitoras. E assim, os meus alunos que nunca participaram de nada, participaram de tudo nesse dia. Os meus alunos que nem queriam participar da Semana do Meio Ambiente, porque não ia valer ponto, participaram dessa atividade. Então a gente conseguiu, né, trazer a motivação para esses alunos. Pode passar. Aí mais um momento, né? Você pode ver que era um monitor por aluno, mas juntou todos os alunos de uma vez, porque todos os alunos queriam ver o que estava acontecendo, né? Naquele momento ali. Tivemos professores também que participaram, que passaram pelo jardim para sentir, né? Então foi muito interessante. Pode passar o próximo também. Bom, e aí, pessoal, eu tinha alunos do terceiro ano que foram os meus monitores, né? Para quem é professor aí, e para quem é da parte científica, acadêmica mesmo, de produção, eu sempre incentivei os meus alunos, desde o ensino médio, a produção científica acadêmica, porque isso sempre foi muito importante na minha vida. É até hoje, né? Então, assim, a primeira vez que eu fui tentar pós-graduação pública, eu não passei porque eu não tinha publicação. E eu comecei a desenvolver isso. Então, os meus alunos que participaram como monitores, a gente publicou o trabalho, tá? A gente publicou o trabalho na Feira do Conhecimento Científico, que é organizada pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Então, teve uma feira de apresentação do trabalho, e eu peguei os alunos e levei eles lá para o evento para participarem e apresentarem o Jardim Sensorial. Então, não foi eu que apresentei, foram os alunos que apresentaram. Então, esses alunos participaram, ganharam publicação. A primeira publicação deles saiu no terceiro ano do ensino médio. Olha o quanto isso é importante. Publicaram um resumo, né, expandido dentro do evento. Depois eu posso disponibilizar para quem quiser, tá? Eu tenho todos eles, eu posso disponibilizar. Esse aqui foi só no formato de resumo. Pode passar, o próximo. Aí aqui mostra, né, os resultados, as fotos que eu coloquei, tudo direitinho, porque se alguém quer fazer, né, alguém quer realizar essa atividade, pode utilizar essa metodologia, porque eu publiquei como resumo com os alunos, para motivar os alunos na produção científica. E pode passar o próximo slide também. Aqui mostra os resultados. Ah, pessoal, aqui, esse Jardim Sensorial também está publicado como capítulo de livro, em um livro que chama Estratégias Diversificadas para o Ensino de Ciências. Ele está publicado como um capítulo de livro, mas bem mais completo. Eu fiz uma listagem de todas as espécies vegetais que vocês podem utilizar e que aguçam todos os sentidos. Então, tem espécies para olfato, paladar, visão, tato. Então, tem uma tabelinha que, eu quero fazer educação inclusiva para aguçar o olfato.
tem para o olfato também. Então, tem uma tabelinha mostrando quais os nomes das espécies que vocês podem utilizar depois também, tá bom? E eu também tenho o livro aqui e posso mandar para vocês o link, alguma coisa assim, para vocês darem uma olhada, tá bom? Pode ir. Bom, pessoal, eu falo muito, eu sempre falo que eu preciso... Eu estou olhando para o relógio aqui, porque senão fica a tarde inteira falando. Queria estar falando muito mais, que vão surgindo outras atividades práticas que eu já trabalhei e que são interessantes. Bom, atualmente eu sou professor conteudista, também elaboro material didático para a faculdade, continuo na produção científica. Todo curso que eu dou, eu faço uma prática voltada para a educação ambiental e depois eu coloco lá no meu Instagram profissional, que é ronald.agroecologia, algumas pessoas aí, eu vi que tem alunos meus aí que estão participando do momento. Se vocês quiserem olhar lá depois, tem essa prática em fotos e tem várias outras. Se vocês se interessarem em desenvolver alguma daquelas práticas, é só falar comigo. Ah, professor, eu vi essa prática aqui, é legal, gostei. Vamos desenvolver? Eu amo isso, eu gosto de estar junto, de participar. Tanto é que quando alguém pede meu livro para fazer uma prática, eu falo assim, não, peraí, deixa eu participar também, deixa eu te ajudar. Não vai só ler o livro, não. Eu quero estar junto, participando, né? Deixei o meu e-mail e o meu telefone aí, tá lá no grupo, para quem está no grupo também da oficina, né? Já fiquei sabendo que vai ter também uma oficina de educação ambiental. E ontem eu me inscrevi 4 práticas. E ainda faltam 3 para inscrever. Professor. E aí tem alunos meus que estão participando, que vão participar como coautores também, tá? Das práticas. E a gente vai estar divulgando aí, espero que a gente tenha outro momento desse para falar de várias outras práticas de educação ambiental, de biologia, de ciências, tá bom? Bom, eu agradeço a participação, foi muito bom, fiquei muito feliz de ouvir a Simone no início, me motivou ainda mais, e agradeço muito a participação aqui, e vamos lá, prosseguir com o nosso evento, que está muito legal. Que bacana, professor Ronald. E foi tão interessante que a gente nem combinou e as práticas meio que uma está complementando a outra. E as próximas práticas de hoje parece que está tudo encaixadinha, sabe? E legal, foi muito bacana o que você falou dessa questão do jardim sensorial, e o pessoal aqui no chat está amando as suas falas no decorrer da sua apresentação. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que desenvolver trabalhos que envolvam a comunidade, e essa questão também de pensar nas pesquisas, né? A gente tem que incentivar os nossos alunos na questão da pesquisa. Até na terça, né, a gente estava conversando com o pessoal do Cantinho da Dislexia, e até a Ana Rosa levantou essa questão, sabe? Se eles tabulam essa questão de dados, porque é importante a gente também incentivar as pesquisas em relação a essas questões, e eu achei bem interessante. Depois, se você puder divulgar lá no nosso grupo mais sobre o seu trabalho, eu acho que vai ser bem interessante. E também convidar o pessoal para participar de um outro evento que a gente está fazendo, que é a questão de práticas ligadas à educação ambiental. O professor Ronald vai se inscrever, convidar os alunos dele, também a Simone, a Ana Lúcia também, depois no decorrer ela pode estar se inscrevendo, que a prática dela é bem em cima disso do que a gente vai fazer. E depois eu mando lá no grupo para vocês mais detalhes. E se alguém quiser complementar com mais alguma coisa aqui, pode falar, a gente deixa esse espaço para conversar mesmo. Aí depois a gente segue as apresentações. Eu vi que a Simone levantou a mão. Quer complementar com alguma coisa, Simone? Oi, professor. Ei, Simone, tudo bem? Muito feliz em ver, né, em aprender um pouco mais. Eu tive uma experiência vivenciada assim, com venda nos olhos, e você se sentir no lugar do outro, e as descobertas e os toques, é incrível, sabe? Eu amei mesmo. E assim, esse jardim sensorial foi incrível. Com certeza eu vou querer seu telefone, seu e-mail para a gente trocar, porque assim, eu faço parte de uma associação, né, aqui de Peruíbe, que é a FAAP, Associação dos Familiares e Amigos dos Autistas de Peruíbe. E eu quero colocar essa sua prática no nosso projeto. Então, com certeza, eu quero o seu apoio. Legal, tá legal. Bom? Parabéns, foi incrível, incrível. A professora Maria Cristina, acho que quer falar também. Pode falar, professora. Oi, professor Ronald, boa tarde, muito prazer em conhecê-lo.
Boa tarde. Professor, mas o senhor é muito danado. Como é que o senhor diz que não é professor? Eu digo sempre que ser professor não é uma condição, é estado. E o senhor nasceu professor, apaixonado por educação, se referem aos seus alunos como alunos. Então, o senhor é, no mínimo, um educador ambiental. Já de antemão, em nome da universidade, estou te convidando para participar oficialmente dos nossos projetos referentes à educação ambiental. Nós também publicamos livros de práticas pedagógicas aí amarradas no PCN, que é a sua cara. Eu acho que na noite que eu sonhei com o livro, eu sonhei com o senhor e fui lá e escrevi o livro. Eu estou aqui apaixonada. Que ótimo. Professor, qual que é a sua cidade? Então, eu estou hoje em Manhumirim, Minas Gerais, que é a cidade dos meus pais, né? Estou aqui por conta da pandemia, mas desde 2019 eu terminei o mestrado e fui para Fortaleza, trabalho lá. Tem gente de Fortaleza aí que eu já vi que tem, que são os petianos lá do pessoal da Universidade Federal do Ceará também, que estão participando. Então eu estou morando lá, mas estou aqui desde dezembro por causa da pandemia, né? Tá. E assim, na verdade, eu acho que a aluna acabou de sair aqui, mas ela estava participando. Inclusive, assim, na verdade, eu me formei para gestão ambiental e eu sempre falo que eu não escolhi ser professor, mas essa profissão, ela me escolheu, né? Porque, assim, eu nunca me imaginei trabalhar como professor e logo que eu me formei, eu, por acaso, caí na sala de aula, só que não foi por acaso que eu continuei, né? Eu continuei porque realmente desenvolvi um carinho muito grande pelos alunos e pela área em questão, assim. Então, fico muito Professora, feliz que na verdade a gente não escolhe a docência é que nos escolhe, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto aqui na universidade com um curso de arquitetura, pedagogia e agronomia, cuja proposta é um jardim sensorial, mas para pessoas com transtorno do espectro autista. Então, de antemão, já se sinta convidado para dar a consultoria. Considere-se um dos autores, aí já nós vamos colar no senhor, professor. Com certeza. Eu fiz o mestrado em agroecologia, então, assim, é uma área que se trabalha bastante o jardim sensorial, utilizando a proteção e a conservação ao meio ambiente, né? Saindo um pouco da questão dos agrotóxicos, de pesticidas, insumos, trabalhar de uma forma mais sustentável. Então, agradeço muito pelo convite e estou sempre à disposição. Muito feliz de estar com vocês. Que bacana. Então, minha gratidão Ronald. Sim. Cara, eu quero te parabenizar. Assim, eu entrei nessa área agora da faculdade, né? A faculdade de gestão ambiental. E assim. André Luiz é um dos meus alunos da faculdade única, não é? Isso, ele mesmo, ele mesmo. Mas assim, cara, quero parabenizar você, assim, como nosso coordenador e como professor também, né? E assim, gostei muito aí da participação, dessa coisa da inclusão, né? A inclusão social, muito importante, cara. Assim, eu ainda sou leigo, eu estou começando agora nessa área aí, de faculdade, né? Formei já tem mais de 10 anos, aí um colega meu me convidou, eu aceitei o convite, entrei nessa área aí da parte de gestão ambiental. Na verdade, eu já atuo na área, né? Eu trabalho como operador de máquina na área florestal. E aí, cara, eu tô gostando demais, cara. Muito ótimo, muito parabéns. E assim, vamos para frente que vai dar tudo certo. Que bom, muito obrigado. Obrigado pela participação, é isso aí. Foi muito bom, professor Ronald. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, está dando microfonia. Se alguém puder. É o André mesmo. A Ana Rosa também quer complementar. A Ana Rosa estava com a gente na terça-feira. Se quiser complementar, falar um pouquinho, pode ficar à vontade. A Ana Rosa está aí? Ela saiu da reunião. Mas a gente vai dando continuidade. Se alguém quiser falar alguma coisa... Acho que ela tentou ativar o microfone e deve ter clicado para sair. Eu também acho. A Ana Rosa estava com a gente na terça-feira e a gente estava meio que conversando mesmo essas questões. Eu acho que ela voltou.
Seu microfone está desligado, Ana Rosa. E a tesoura do Jorge? Cortei o dedo. Conseguiu? Tá ok? Agora Pode falar, sim. a gente está te ouvindo. É que eu tô numa correria, que eu moro em Belém do Pará, vai cair uma chuva, você nem imagina. E eu tô Belém do saindo Pará, daqui. chove todo dia, Belém né? do Pará. A gente já espera. Belém. Verdade. Agora sim, agora melhorou. Deixa eu te falar, na realidade, a gente tem que parabenizar, né? Esses profissionais que hoje começam a ter uma outra postura com relação ao conhecimento científico, né? Nós percebemos que esse momento, na realidade, chegou do despertar, né, da academia e dos professores, né, os pesquisadores começarem a fazer com que as pessoas também percebam, né, esse despertar. Então, eu estava assistindo, eu estava em aula, eu estava ouvindo, né, vocês, eu tenho que parabenizar vocês dois aí com essas duas práticas maravilhosas, né, que trazem um para a vida da gente, que faz a gente acreditar que ainda tem jeito, que a gente precisa criar ponto de intervenções, né, no Brasil todo. Depois eu entro em contato com vocês, e Simone, com você, professor, para a gente estreitar relações também, para a gente conversar, alinhar, de repente, outros eventos, tá? Muito obrigada, gente. Muito bacana mesmo. Esse teu jardim sensorial aí, professor Ronald, eu trabalho numa escola de formação profissional e aí eu vou conversar aqui com a gente tentar fazer algo do gênero, tá? Vamos sim. Tá muito ruim. Tá muito ruim porque eu tô dentro do carro e não tô ouvindo direito vocês. Eu acho que vocês não devem estar me ouvindo. Muito obrigado. Em outro momento a gente conversa, tá? Tá joia. A gente ouviu, Obrigada, Ana Rosa. Deu para ouvir Tá direito. bom. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigada, Obrigado. Ana Rosa, pela participação. Olha, para você ver como que o nosso projeto, essa questão da oficina foi para todos os lugares do Brasil, então tem um pouquinho de gente de cada lugar, e isso para a gente é muito gratificante, a gente vê que o projeto que a gente desenvolve está sendo replicado, está conseguindo chegar a outros lugares, e isso para a gente é muito importante. Aí agora, a gente vai chamar a próxima apresentação, que é a Fátima, que é uma colega nossa, né, do 7º período de pedagogia. Acho que a Márcia, antes da Fátima falar, acho que a Márcia levantou a mão. Ela quer falar alguma coisa? A Márcia. Então, eu vou dar seguimento aí. Qualquer coisa, se a Márcia quiser falar alguma coisa, no decorrer, ela liga o microfone. Fátima, você está aí? Sim, oi, Carol. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Maria de Fátima, né? Eu estou cursando o curso de pedagogia, né? Igual a Carol disse, estou no 7º período, né? Estamos terminando aí, né? Estamos na etapa final. E vou falar para vocês um pouquinho do material que eu desenvolvi, né? Foi no 3º período, né? De pedagogia mesmo, numa disciplina. E este material, ele é didático e tem o objetivo, assim, de auxiliar o professor, né, no aprendizado do Braille, né, que ele é totalmente feito em Braille. Eu peguei o material original, readaptei, né, adaptei todo ele, né, para estar trabalhando com o aluno. O público-alvo, né, são crianças com deficiência visual, né, e que estão na fase de alfabetização, além de adultos, né, que desejam estudar o Braille também, porque eu aprendi, gente, assim, eu não sabia, me apaixonei no Braille, assim, me apaixonei, e esse jogo foi desenvolvido, né, ele desenvolve dinâmicas, né, de comandos, e ele estimula habilidades, né, Só um minuto, gente, que tá bem ruim também Ele desenvolve habilidade de sequência lógica, numérica, né, contagem, de resolução de problemas, convivência em grupo, que eu gosto bastante de colocar essa questão de
trabalhar, todos participar nessa interação de socialização. E só que aí ele foi elaborado igual eu estava falando, com a superfície dele, eu peguei aquelas miçangas verdes que a gente coloca assim, coisas que a gente compra nas lojas mesmo, de brincos, essas coisas, e fui adaptando ele todo, eu traduzi ele inteirinho nessas miçangas, e a divisão dele foi feita, né, todo colado com uma cola bem resistente, que não tem perigo da criança, né, se caso for fazer o trabalho, ter perigo da criança tirar, colocar na boca, porque a gente tem que pensar tudo isso, né, para não engolir, caso for uma educação infantil. E aí dá para vocês verem aí na foto, ele, né, feito, né, o material, e que eu fiz ele, e foi muito bacana. Nossa, gente, eu estou apaixonada em Braille, só que esse material meu ainda não foi aplicado na prática, né, é a prática, mas o material está pronto, e eu quero, é um sonho de aplicar ele, porque houve toda essa mudança no mundo que a gente não estava preparado, mas eu quero colocar ele em prática um dia na escola. É muito incrível isso. E eu também tive, assim, eu elaborei esse material porque eu tenho vivência com uma pessoa que é cega, e quase surda também. Ela não é totalmente surda, mas ela usa o aparelho para poder emitir o som melhor para ela, quando a gente conversa com ela. E foi muito bacana, porque eu me inspirei, assim, porque quando ela me disse que ela me falou, olha, eu gostaria tanto de assim, de escrever meu nome, saber como que é meu nome em Braille, porque ela tem 70 anos, ela chama Geralda, ela tem 70 anos, e até hoje ela não sabe o que é o Braille. E quando eu conheci ela, assim, que eu tenho convivência com ela há anos, eu não sabia, eu não tinha conhecimentos para estar ajudando ela, quando ela me falou isso. Então, foi até uma opção de ter escolhido a pedagogia e falar, não, eu vou fazer, porque eu quero ensinar, e, nossa, eu tenho que ajudar essa pessoa, e o que eu faço? Aquela vontade, né, de nós, gente, como professor, querer ajudar, então, eu inspirei muito nela. Eu acho incrível, então eu preciso te contar isso, porque ela é uma pessoa, assim, ela é cega, ela consegue fazer o que, às vezes, eu que enxergo muito bem não consigo fazer. Ela faz tapete de crochê perfeito, gente. Eu não consegui as fotos aqui, mas assim que eu conseguir, eu mando para a Carol. Tem uma outra oportunidade, eu mostro para vocês o trabalho dela, maravilhoso. Ela faz os tapetes todo redondo de colocar na sala, ela sabe o ponto alto, o ponto certinho. Então, é uma pessoa incrível. Só que, infelizmente, não posso, assim, apresentar ela para vocês, porque é uma pessoa que já se foi, né? Mas, se vocês conhecessem, vocês iam amar. E, então, eu inspirei esse dominó em Braille, porque aí, no futuro, aí, assim, que eu puder aplicar ele nos alunos, eu gostaria de aplicar. E minha prática não foi feita, mas vai fazer ainda. Então, eu queria agradecer, né, pela participação aí, que né, fui convidada aí, e muito obrigado. Muito obrigada, Fátima. Trabalho incrível que a gente realizou, né, no terceiro período. Foi maravilhoso, me inspirou muito, eu tive muita inspiração nessa disciplina e quis dar esse andamento, e tá aqui quentinho meu material, no forno, vai sair do forno, assim, fresquinho, já para ser aplicado no aluno. E será muito gratificante, né, para você aplicar para os alunos. E eu também, Será? Com certeza. né, fiz um trabalho, né, pela disciplina lá da professora Maria Cristina. Sim, foi maravilhoso.
A gente até fez cada letra de um jeito. Tipo, a letra A a gente fez de macarrão, a letra B de algodão, cada letrinha de uma Sim, maneira. tem várias formas, né? Não só em numérico, mas a gente pode estar trabalhando alfabeto, criar frases. O livro, inclusive, tem um livro de história que eu fiquei aqui, assim, tá aqui para quentinho também para sair, um livro de história em braille móvel, que eu quero também tá aplicando ele. Vai ser muito bacana. Que bacana, Fátima, muito obrigada. Entra em Obrigada a contato vocês, gente, pela participação. Foi uma honra. com vocês certinho para estar passando mais sobre os materiais. Certinho, muito obrigada. Larissa, depois você repete a questão que você falou do seu material. Acho que não deu para ouvir o que você montou. Você dá uma explicadinha? Eu montei, foi um alfabeto em braille. Cada letra foi de uma maneira. Uma letra foi de algodão, outra letra de macarrão, outra letra de palito. Aí depois, numa outra oportunidade, eu posso estar apresentando para vocês, mostrando as fotos. Foi bem Isso legal. é legal também, né, Larissa, que entra a questão das sensações, né, na questão a forma como foi produzido, né, eu acho que isso é legal também. A gente realizou esse trabalho, cada equipe montou um material, até a Larissa fez essa questão do alfabeto, a Fátima fez a questão do dominó adaptado, né, eu fiz Foi muito legal essa disciplina, nossa, amei. Foi eu com a Aline que montou esse, mas só que aí não deu para a Aline estar apresentando. E é interessante a gente pensar nessa questão que a Fátima apresentou, a forma como a gente vai adaptar, né, o material para que possa, de fato, conseguir suprir as necessidades do meu aluno, né? Por exemplo, o dominó é um jogo, mas o meu aluno que tem uma deficiência visual vai jogar isso de que forma, né? Se o dado não é adaptado, não é movido para que possa atender as necessidades dele, né? A Márcia... Pode falar, Fátima. Não, pode falar, ela quer falar, pode. A Márcia tinha ligado o microfone, eu acho que ela queria falar alguma coisa, Márcia. Se você quiser, pode ficar à vontade. Não sei se ela está aí ainda, ela estava aqui, estava com o microfone ligado, eu acho que ela queria complementar alguma coisa. Alô? Tá me ouvindo? Sim, Márcia, pode ficar à vontade. Eu sou de Maiumirim, Minas. Eu sou tia do Ronald. E com muito orgulho, né? Meu sobrinho, ele é muito inteligente. Legal. E eu trabalho nessa área também, sabe? Então, assim, Deus coloca a gente no lugar certo, né? Eu amo a minha profissão, já tem 6 anos que eu trabalho na PAI de Maiumirim. Esse ano passado eu fiquei sem trabalhar. Esse ano graças a Deus, me contrataram, né? E, inclusive, tô com 25 alunos e tenho deficientes visuais. Eu não conheço ainda meus alunos, assim, a gente formou o grupo, mas só que os pais não estão ainda, assim, entrosando ainda, né? Já devagar que a gente vai ajeitando. Mas eu gosto muito, eu já li esse livro do Ronald, assim, não li todo, não, mas eu peguei as partes que vem mais para o meu lado. Aí, para minha área. E eu gostei demais, e inclusive eu quero que o Ronald me ajude, porque eu tenho uma deficiente visual, né? Ela digita em braille, ela é inteligente demais. Eu fiquei sabendo que tem 2 semanas, né, que eu peguei a contrato. Então, eu quero conhecê-los direitinho, e quero que o Ronald me ajude, porque essa parte aí é muito importante, né? Esse livro, esse projeto dele é maravilhoso. Então, eu quero só parabenizá-lo e a todos vocês também, desejar uma boa tarde. Só isso. Obrigada, Márcia, Obrigado, com certeza. Depois você pede para ela entrar no nosso grupo lá, Ronald, para a gente ir conversando, né? Essa troca de experiência, eu acho que ela vai gostar. Sim, muito também. obrigada. Esse dominó também em braille, né, da Fátima, incrível. A Fátima não conseguiu colocar ainda em prática, mas quem sabe a gente consegue disseminar e várias pessoas colocar em prática, né? Então, com certeza, professor. Exatamente, a gente pode disseminar tudo isso e criar uma grande rede de educação inclusiva, né?
Ou até mais materiais também, né? A gente pode estar criando junto. Sim, o da Larissa também, Aí, o alfabeto a achei gente bem levar. legal, né? Vamos fazer isso aí. Claro. Obrigada, Fátima. Mais Obrigada. alguém? Acho que a professora Maria Cristina tinha levantado a mão, eu não sei se ela vai querer complementar, falar alguma coisa. Desculpa, Carol, vou me comportar, vou usar o chat. Eu quero ficar só no bastidor para não tomar o tempo da oficina, mas eu não resisto. Maria, beijo, querida, Deus te abençoe. Pode seguir, Carol, obrigada. Por nada, professora. Tem a próxima prática agora, que é da Ana Lúcia, mas antes alguém quer complementar, quer falar alguma coisa? Se alguém quiser, pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu vou apresentando a tela aqui para a Ana Lúcia dar seguimento. Boa tarde, Ana Lúcia. Oi, Carol, boa tarde. Me ouve? Ouço sim, Ana Lúcia. Boa tarde a todos. Pessoal, eu estou assim também, aquele nervosinho, frio na barriga, né? Também não sou educadora, não sou formada em pedagogia, licenciatura. Eu venho da área de administração e atualmente eu estou estudando gestão ambiental. Mas ao longo da minha vida, eu acho que primeiro as questões sociais me encontraram e depois somou-se às questões ambientais. E aí eu cheguei nessa, Simone, a socioambiental também, né? Então eu trabalho hoje com a responsabilidade socioambiental. É um campo uma área assim que eu sou apaixonada também, mas eu acho que um pouco mais pela educação ambiental. E nesse meu trabalho, eu tenho a grande oportunidade de desenvolver projetos socioambientais, tanto para a comunidade quanto para o público onde eu trabalho. Antes de começar, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês desde o curso lúdico na educação ambiental, que quando eu tive conhecimento e fiz a minha inscrição, eu dava pulos de alegria, porque a pandemia tem um lado positivo, né, que é oportunizar coisas assim. No caso, esse contato de várias pessoas e até o acesso a cursos, né, e participar de eventos como esse. Porque, embora eu também sempre procure, mas pelo fato de estar numa região talvez que não valorize tanto essa questão, porque eu moro no interior de São Paulo e a gente tem aqui na região um mercado que está mais voltado para outras questões, né? Embora eu trabalhe hoje numa cidade que já foi considerada a cidade das escolas, que é Lins, né? Eu moro a 8 quilômetros em Guaiçara. E, por sinal, Guaiçara é o nome de uma árvore, tá? Eu tenho muito orgulho disso. Mas, então, essa atividade... Pode passar, Carol, por favor? Eu trago como água preservar é preciso, né? O tema dela. Ela surgiu, na verdade, a partir de uma experiência desses projetos que eu desenvolvo e que geralmente atinge a comunidade, né? E isso acontece por meio das escolas também. Então, nas grandes datas, como nós chamamos aqui, Dia da Água, Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore e do Rio Tietê, que a gente está pertinho aqui, e não é poluído, é muito limpinho aqui perto da gente, né? Porque lá em São Paulo, o Tietê, né, Simone? O Tietê em São Paulo, ele é poluído, infelizmente, né? Então, levando isso para as crianças, falando sobre esses temas ambientais, uma professora que trabalha comigo, ela é uma pedagoga, para vocês entenderem, nesse departamento que eu trabalho, nós temos essa pedagoga que é responsável por um projeto social, que atende pessoas com deficiência visual, né? Então, baixa visão ou total. E ela
ensina desde o braille até o uso da bengala. É bastante amplo o trabalho que ela desenvolve. E como eu trabalho junto com ela, e sou voluntária na associação, então acaba assim que convivendo, né? E ela pediu para que eu adaptasse a palestra, algumas palestras, na verdade, porque essa aconteceu em 2016, não só essa, mas como outras, e inclusive oficinas, né? Ela pediu para que eu adaptasse. E então eu fiz isso com a experiência que eu tinha de convívio com ela e, claro, com a orientação no momento em que surgiam as dúvidas, né? Carol, pode passar, por favor? Então, essa descrição que eu trouxe agora, que eu já citei, está aqui nesse slide. Como eu falei, eu fazia palestra para crianças do ensino inicial, né? Dos anos iniciais, desculpa, e também para o EJA, que era, por sinal, muito mais gostoso, porque é diferente, né? Tem uma troca, e eles trazem a experiência deles, perguntas, e acaba que se tornando ali uma troca de experiências. Com a criança, também é muito rico, porque elas estão descobrindo as coisas, né? E eu fico bastante feliz por perceber como para eles é importante essas questões também. Eu digo, assim como o Ronald, que elas precisam se sentir parte para comprar uma causa, né? Então, eu acho que o caminho da educação ambiental é justamente através das crianças, porque através delas a gente chega aos adultos, que já são aqueles que têm mais dificuldade de mudar o comportamento. Então, a criança realmente, ela constrange o pai e toda a família a boas práticas ambientais. Aqui eu só cito que nós, como eu falei, nós tivemos outras práticas, né? A oficina de sacola ecológica, que é feita com jornal, que é bastante interessante. Essa sacola, ela comporta um saco de arroz, né, de 5 quilos, e também o terrário, que traz a questão da jardinagem, né, o ciclo da água, e eles também tiveram essa experiência. Carol, por favor. Na palestra, né, então, o foco aqui é falar como foi desenvolvida a prática para as pessoas com deficiência, no caso, os assistidos dessa associação, né, mas na palestra, a mesma palestra que foi dada para as crianças e para os alunos do EJA, eu adaptei para os assistidos, né, para essas pessoas com deficiência visual. Então, no conteúdo, eu falava sobre o ciclo da água, a quantidade de água disponível no planeta e no corpo humano, falei sobre os rios voadores, sobre a contaminação da água, sobre as dicas de economia, sobre a origem da data 22 de março, e tudo isso, né, a gente quer também conscientizar, mas sensibilizar. E aí, eu me lembro que eu me deparei, porque como foi em 2016, eu me deparei com o livro Vidas Secas, e, aliás, com um trecho na internet, e como nessa associação a gente tem uma biblioteca em braille, toda em braille, em audiolivro, e nós tínhamos, coincidentemente, o livro Vidas Secas, tanto em braille quanto no audiolivro, então nós trouxemos também, né? Então, como que aconteceu? Algumas ações foram realizadas antes da palestra em si. Por quê? A partir desse livro, desse texto do livro Vidas Secas, né, foi feita uma leitura para eles. Foi feita como se fosse uma roda de conversa, né, colocando a escassez de água no Nordeste e em outras regiões,
o quanto que isso é prejudicial, né, para a vida e outros pontos também. E, em paralelo, aqueles assistidos que sabiam ler o Braille, eles fizeram a leitura de parte do livro Vidas Secas, porque, na verdade, um livro em Braille, ele acaba tendo uma dimensão muito maior, né? No caso, vocês vão ver aí nas fotos, são 3 volumes para um livro em tinta. Outra atividade que a gente fez também, antes da palestra, um aluno que foi alfabetizado em Braille nessa associação, ele escreveu, nós fizemos também a leitura, né, de dicas de economia de água, e aí ele escreveu algumas frases na reglete e outros na máquina de escrever, né? Eu vou falar aqui rapidinho, são poucas frases. Então, eles escreveram o seguinte, escreveram e leram. Ao escovar os dentes e se barbear, manter a torneira fechada. Fechar a torneira enquanto saboar as louças e talheres. Usar a máquina de lavar roupas ou tanquinho na capacidade máxima. Tome banho. Aliás, ao tomar banho, ensaboa-se com o chuveiro desligado. Reutilizar a água sempre que possível. Utilizar regador no lugar de mangueira para regar as plantas. Usar vassoura para varrer o chão e não a água de mangueira. Lavar o carro com balde ao invés de mangueira. Utilizar aeradores ou redutores de pressão para controlar o fluxo de água nas torneiras. Então, nós tivemos essas atividades prévias e depois que culminaram na palestra, né? E aí, aqui eu já trago, acho que pode passar, Carol, eu vou mostrando, vou falando das fotos e já dá para a gente ter ideia, tá? Então, esse foi um globo em alto relevo, que nós emprestamos da diretoria de ensino local, né? Então, dá para, se vocês observarem, dá para perceber que tem linhas em relevo nos trópicos, né? Que em torno do território. Então, com o globo, na palestra, é a primeira imagem que eu trago, que quando a gente olha, tem aquela visão do espaço, né, tem o globo terrestre, o planeta Terra bonito, né, então eu não posso falar para eles, olha, o planeta Terra é bonito, então eu tenho que descrever e eles tateando, ter essa percepção, né, se é bonito, se não é. Então ali eu trouxe informações da quantidade de água que permeia a superfície terrestre, onde estão localizados os polos e até mesmo onde está o Brasil, né? Porque eu falo também do aquífero Guarani. Então, através do globo, eles tiveram essa primeira impressão sobre a presença da água no planeta Terra. Inclusive, nos estados sólido, gasoso, né, e líquido. Pode passar, Carol. Aí a gente também relaciona com os benefícios, tá? Que a água nos traz, que a água é vida, que compõe o corpo humano, a maior parte do nosso corpo. E aí veio o desafio, né? Como que eu vou explicar para eles que 2% ou 3% que seja de água, dessa água doce, porque a maior parte é salgada, né? Como que eu vou explicar que 3% da água boa, né, vamos dizer assim, para consumo, qual que é a relação dela com tudo isso? Então, qual é a quantidade? Então, eu falei, pensei na laranja, né? Eu peguei a laranja e tirei uma fatia, como vocês estão vendo aí, e cortei a pontinha dela. E eu juntei tudo e dei para eles, né? Então, eu pedi, na explicação, eu pedi para que eles separassem essa fatia, e aí eles perceberam uma pontinha só da laranja, né? E aí essa foi a relação que eu fiz com a quantidade de água
de água doce existente no planeta. Tá? Aqui do lado, eu trouxe a água no estado líquido, né? Porque, como são pessoas com deficiência, eles precisam também de serem... A gente precisa trazer a sensação, né? Pelo tato, pelo olfato. Então, a água, aí a gente fala que a água é insípida, inodora, né? E aí, eles tiveram alguns que até passaram água no rosto, no pescoço. Aqui a gente trabalha numa sala e não tem muito espaço, mas com esse pequeno espaço é possível fazer muita coisa. Carol, por favor. E aí, a gente vai trazendo as informações, tá? Aqui é um material termoforme que nós utilizamos como apoio também para que eles fizessem o reconhecimento do globo terrestre, né? Aí a gente traz um pouco de geografia dentro daquilo que eu tenho de conhecimento, tá? Para isso a gente pesquisa um pouco, mas eu acho que foi assim, teve um efeito legal. Essa figura do meio, aqui, a gente utiliza para mostrar para eles, para falar para eles sobre o estado, isso, Carol, sobre o estado sólido, né, sobre o estado gasoso e o estado líquido da água, que também é esse material termoforme. Esse material foi uma doação do Instituto Benjamin Constant do Rio de Janeiro, que trabalha com pessoas com deficiência visual. E esse senhor sorridente é uma das pessoas assim que a gente tem um carinho enorme, como todos, mas ele é o Ciro, e o Ciro foi alfabetizado no Braille. Ele não sabia ler, não sabia escrever, e é uma das pessoas, ao fundo vocês veem a biblioteca, né? É uma das pessoas que constantemente leva livro para casa para leitura, principalmente nas férias. Agora, com a pandemia, o atendimento presencial está temporariamente, né, parado, interrompido, mas a Daniela, que é a pedagoga responsável, ela tem feito atendimento à distância, com diversas orientações, às vezes até para uma conversa, só de ouvir, falar um oi, para eles já faz a diferença. E aqui ele estava fazendo a leitura de um material termoforme, mas eu não consegui identificar qual era. Carol, por favor. Então, essa sala que vocês estão vendo, essa roda de conversa, a foto mais acima, foi a leitura do texto Vidas Secas. E vocês percebem que tem pessoas diferentes nas duas turmas, né? Porque, como eu falei, o espaço é pequeno, mas a gente fez várias, foi uma ação pontual, mas foram várias vezes para atingir a todos que frequentam a associação. Porque o público-alvo dela é a pessoa com deficiência visual, mas muitos têm deficiência intelectual, têm outras deficiências, a deficiência física, que às vezes impossibilita de estarem ali. Olhando assim, parece que eles estão nos enxergando, né? Mas eles têm baixa visão. Dessa foto de baixo, o senhor que está de verde, o seu Cido, ele tem total. E na foto de cima, com exceção daquele moço de verde e da senhora de preto que está aqui atrás da Daniela, todos os outros têm deficiência total. A Daniela é essa que está ao fundo, né? Pode passar, Carol, que agora são as fotos dos livros, né? Então, aliás, do livro, que é o livro Vidas Secas, como eu falei, em tinta ele tem um certo volume, aí aqui, adaptado para o Braille, ele se transformou em 3. E esse é o audiolivro que nós também utilizamos, né? Porque o que acontece? Como eu falei,
conforme a gente foi colocando, trazendo a intervenção, a gente ia colocando os assuntos, né? E principalmente quando a gente abordou a questão de vidas secas, eles trazem muitas contribuições, né? Eles falam sobre as angústias, mas o que a gente queria, o que a gente quer com tudo isso? Que, lógico, eles tenham essa reflexão, né? E sejam sensibilizados. E entendam que, como cidadão, que estão nos mais diversos lugares, né, no meio social, de trabalho, no meio escolar, como cidadão, ele tem direitos e deveres, inclusive de cuidar, né, de preservar, contribuir para a preservação dos recursos naturais, no caso da água, e em outros momentos, os outros que a gente acaba abordando, né? Então, assim, é um assunto que eu gosto bastante também. É a minha primeira vez, então estou um pouco nervosa, com frio na barriga, e muito feliz de estar com vocês. E desde o primeiro momento da aula da professora Maria Cristina, eu já senti que aqui era um local especial, com pessoas especiais, e sou muito grata pela oportunidade. Que bacana, Ana Lúcia, foi bem interessante essa troca sua, e essa questão do livro Vidas Secas, é um livro que me marcou bastante. Eu li esse livro, eu achei muito interessante, tem até uma frase que eu coloquei aqui no chat, que foi uma frase que eu li, que eu guardo até hoje, que fala assim: comovo-me em excesso por natureza e por ofício, acho medonho alguém viver sem paixões. E eu acho que é isso mesmo que é o nosso projeto, é a nossa paixão pela educação, e é isso que nos comove, que faz a gente seguir em frente, e é esse o intuito mesmo da gente estar aqui, tá levando diferentes práticas, né, inclusivas para o Brasil inteiro, né, porque tem gente aqui de vários lugares, e é esse o intuito do nosso projeto. Eu achei bem bacana a sua participação, ainda mais nessa questão do EJA. Eu ainda não tenho uma experiência, né, nessa questão, e eu achei bem interessante o seu trabalho de desenvolver essas questões com o pessoal, achei incrível. Acho que a professora Maria Cristina quer comentar alguma coisa? Eu não tomo jeito, né, Carol? Ai, meu Deus, a minha ansiedade é muito grande. Mas preciso falar para a professora Ana Lúcia. Professora Ana Lúcia, eu digo sempre aqui no curso, que para todo mundo, e para mim mesma, quando eu estou muito emocionada, que como que essa emoção vale a pena, né? E ela é testemunho, ela é o produto da forma como nós amamos as coisas, como nós nos envolvemos. Só aquilo que me é muito raro, que me é muito caro, que me emociona, né? Que me faz vibrar. E a educação precisa, né, dessa emoção. E é claro, gente, é um momento, né, às vezes único na nossa vida, pelo menos o primeiro de muitos que virão. E compartilhar é generoso, é ato de generosidade. E ele está para além de qualquer coisa. Então, sua emoção é muito bem-vinda, professora. Só aquilo que nos é muito caro, muito raro, que nos emociona. Aqui nós também ficamos muito emocionadas por ouvi-la. Que trabalho fantástico, que trabalho maravilhoso. Parabéns, professora. Parabéns, professora. Pessoal, o link para vocês estar preenchendo de certificado está aí no chat. Vocês podem estar entrando para preencher. E agora eu queria dar a palavra para a Dalila. Ela quer perguntar uma coisa para você, Ana Lúcia, que ela não entendeu. Se você puder explicar novamente. Claro. Pode falar, Dalila. Dá para me ouvir? Sim. Então, Ana Lúcia Andrade, boa tarde. Eu estou até nervosa aqui, imagino vocês, palestrantes. Parabéns, quer dizer. Eu queria tirar uma dúvida que eu fiquei meio assustada. Mas calma, gente, eu não quero criticar, não. Deus me livre. Eu queria que você repetisse aquele trecho que você falou do seu slide. Se quiser até repetir o slide, é que você falou sobre o Nordeste. O Ronald até me falou, eu queria que alguém me explicasse sobre ser seco. Eu vou falar rapidinho, porque eu moro aqui, eu sou nordestina, eu moro no interior de Pernambuco, e claro, né, você
dar aula, deu essa aula de geografia mais ou menos, né, que a gente está nessa temática de educação ambiental e essa distribuição de água. Mas eu queria entender essa parte do que você falou, entendeu? Porque eu fiquei meio assustada e eu queria que você repetisse. Aqui o exemplo, em Pernambuco tem um sertão, tem um agreste, né? O agreste, às vezes, não é muito quente. E onde fica Recife, que é a região metropolitana, lá chove muito. E por que parece que no sertão também chove muito e é seco? Mas eu só queria que você repetisse, não quero te corrigir. Deus me livre. Sim, Dalila. Eu até, quando eu falei, poxa vida, eu vou falar, né? Eu sei que tem pessoas de vários locais, inclusive de lá, pode até ser que eu diga alguma besteira, né? Eu sei, sim, né, que inclusive tem projetos assim, excelentes por toda parte e que tratam sobre a questão de plantio, né? Quando a gente fala da distribuição da água, a gente sabe que no norte está concentrada a maior quantidade, né? No Nordeste, uma quantidade menor. E aqui na minha região, 6% da água. E em comparação à quantidade de pessoas, por exemplo, o Norte tem muita água e relativamente poucas pessoas, né? Em termos populacional. Aqui no Sudeste, muita gente e uma quantidade, assim, que já está fazendo falta, viu? Nós tivemos problemas em São Paulo há alguns anos que faltou água. E quando a gente fala do problema aí, a partir da leitura do texto, que traz para nós um descritivo de uma vida sofrida, né? Então, pode ser que hoje esteja muito diferente, muito melhor, espero que sim, tá? Porque eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a sua região, tá? Mas a gente falou com base no texto, a questão da dificuldade do nordestino de, às vezes, ter acesso à água, né? E fazer uma reflexão justamente para que aquela pessoa que mora aqui ou em qualquer outra região tenha o carinho com esse recurso, porque ele é essencial à vida. Com certeza. E foi bem essa questão, né, que a Ana Lúcia quis dizer, que retrata no livro mesmo, que nem a professora Maria Cristina falou, são registros literários. Foi essa questão que o Graciliano Ramos queria retratar. Eu achei que foi bem bacana essa interação da Dalila, que é um momento da gente compartilhar mesmo opiniões, e eu acho que foi bem bacana essa fala de vocês. E é interessante a leitura desse livro, porque ele traz esses aspectos mesmo que a Ana Lúcia falou, e eu acho que é bem bacana. Acho que eu acho incrível esses momentos, porque, igual a Ana Lúcia disse que não teve a oportunidade de conhecer ainda, que bom que nós temos pessoas aqui, por exemplo, do Nordeste, para ensinar um pouco mais para a gente sobre isso. Porque eu me lembro, quando eu fui para o Nordeste trabalhar, em 2019, eu não conhecia o Nordeste ainda. Sim. E eu falo para vocês aqui, falo para a Dalila, quando eu fui para lá, eu achava que eu ia encontrar um cenário de seca. Sim. Eu ia encontrar, porque é o que eles falam aqui, é o que a gente aprende na escola, que o Nordeste é seco. E aí, quando eu cheguei lá e fui dar o meu primeiro curso, e eu viajei bastante lá pelas cidades, dando cursos de agroecologia, de resíduos sólidos, enfim. E aí eu vi que o cenário era diferente. Eu fui para a serra, eu fui para lugar que é frio, eu fui para montanha, lá, né, montanha não, que não tem, mas assim, lugares mais altos, com uma altitude maior. Sim. E assim, um cenário completamente diferente. E todo curso que eu ia dar, eu falava, gente, eu achava que o Nordeste era diferente, porque me ensinaram assim. É uma questão que vai sendo enraizada na gente mesmo. A gente é formado nessas formadores de opiniões, e muitas vezes essa questão mesmo. Eu achei que foi bem interessante trazer em pauta isso, porque o grupo é isso, né? A nossa oficina é isso, é para a gente trocar experiências, conhecer muito mais. Eu achei que foi bem bacana a Dalila compartilhar com a gente. Ela vai estar até apresentando, né, Dalila? Acho que você se inscreveu também, vai estar apresentando com a gente
ambiente, e eu acho que é isso o intuito da nossa oficina, é além de divulgar práticas inclusivas, mas é também da gente compartilhar essas ações, socializar, eu acho que isso que é muito importante, é isso que é a educação, né, a gente compartilhar, conhecer outras pessoas, e aqui nesse momento mesmo, tendo pessoas de vários lugares do Brasil, a gente já consegue aprender com essas pessoas, e eu acho que isso é muito bacana, é muito interessante, e para nós é muito gratificante, né, ainda mais para a gente que está no ramo acadêmico, ter essa troca e nesse contexto de pandemia, a gente teve essa oportunidade de conhecer outras pessoas, de conversar, marcar reuniões, porque antes não era possível, então agora a gente tem essa oportunidade, e eu acho que isso é muito interessante, eu queria agradecer a todo mundo que está participando, vocês que contribuíram, né, com esse momento de partilha, e eu acho que é isso, né, é isso que a gente tem que levar, é esse conhecimento, e eu gostei bastante. Se alguém quiser abrir o microfone, quiser falar alguma coisa, esse é o momento, porque a gente abre esses espaços mesmo de fala, porque é importante a gente ter isso, né? Não só a gente falar, mas dar oportunidade para outras pessoas falarem. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre a oficina, algo em relação, pode ficar à vontade. Lembrando também, pessoal, que eu estou mandando no chat o link do certificado para vocês preencherem. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa. O certificado só será liberado depois do final do último dia da apresentação da oficina, viu, pessoal? Que é sexta-feira, aí a gente vai fazer contação das horas, quem participou em tal dia, e a gente libera depois de 10 dias. Isso, aí semana que vem a gente vai ter, na segunda, na quarta e na sexta, vai ter mais apresentação de trabalhos envolvendo essas questões mesmo. Então, que vocês possam estar acompanhando. Tem bastante prática legal, então a gente aguarda vocês. E para finalizar, eu queria que todo mundo abrisse a câmera para a gente tirar uma foto, registrar esse momento, né, com vocês que ficaram aqui até o final, eu acho que isso é legal. E lembrando também, pessoal, eu queria convidar vocês de uma outra... práticas da educação ambiental, hoje foi muito voltado para isso, para quem quiser se inscrever, depois eu vou estar mandando lá no grupo, faz parte até de uma iniciativa do curso que a Ana Lúcia participou com a gente, do Lúdico na Educação Ambiental, o Ronald vai se inscrever também, então eu quero convidar vocês para a gente continuar com essa rede de contatos, estar compartilhando ações, eu acho que é muito interessante. Então, vamos ligar as câmeras, pessoal, para a gente tirar uma foto? A Fátima, quem mais que tá aí que vai tirar foto? Então, no 3 eu vou... no 3 eu vou estar batendo a foto, pessoal. 1, 2, 3. Aí, pessoal, eu tirei a foto, depois eu coloco lá no grupo. Queria agradecer a participação de vocês, foi muito gratificante, e a gente aguarda vocês semana que vem. E no que precisar, pode contar com o nosso projeto, Professores da Alegria, nos acompanhe nas redes sociais, e a gente está aí para isso, para trocar experiência. Obrigada, pessoal. Só tenho que dizer uma palavra, gratidão. Gratidão, pessoal, e é isso. Boa tarde. Tchauzinhos, uma boa tarde para vocês e bom fim de semana. Tchau. Obrigada. Obrigada, Ana Lúcia. Obrigada pela participação. Obrigada, Ronald. Obrigado, gente. Tchau, Tony. Tá bom? Gratidão. Um ótimo final de semana. Tchauzinho. Para você também.